Olá pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E pela minha estante você já deve imaginar que eu vou falar sobre livros. E sim, eu vou falar muito sobre este livro aqui, A Linguagem das Roupas, da Alison Lurie. A linguagem das roupas, símbolos, significados, simbologias, tudo que está envolvido na capacidade que as roupas têm de comunicar, de transmitir uma mensagem e de falar algo sem que nenhuma única palavra precise ser pronunciada. Aqui é um livro rápido e fluido para ler, ele tem mais ou menos 270 páginas divididas em 9 capítulos e o que a autora vai fazer basicamente é explicar a importância, a evolução da linguagem das roupas. Ela vai se utilizar de momentos históricos, de tendências de determinadas épocas, de vários tipos de roupas que foram importantes, relevantes. Ela vai explicar em vários capítulos a importância da linguagem da roupa, como ela foi evoluindo, como ela se modificou, como ela ganhou caráteres diferentes, especiais, específicos, como o contexto histórico, político, econômico modificou a forma como a gente entende e interpreta essa linguagem. Vai fazer uma comparação entre a linguagem, ou seja, a nossa fala, a nossa comunicação do dia a dia e o que essa comunicação significa, qual a interpretação que eu posso fazer, quais os significados, como a pessoa me classifica, o que ela pensa a meu respeito de acordo com a forma como eu me comunico através da linguagem, com a forma e a interpretação diferente da linguagem das roupas. Em vários momentos, principalmente no começo do livro, ela faz essa comparação. Quando você fala de uma determinada maneira, um determinado grupo te vê dessa forma. Quando a gente fala de roupa, isso também acontece. E eu acho que a temática desse livro é extremamente importante para a gente entender como funciona a indústria da moda e como a nossa sociedade se comporta, como os seus indivíduos interagem entre si e algumas análises, pensamentos ou respostas que nós temos ao nos depararmos com uma linguagem que nós não entendemos, seja ela falada, a linguagem das roupas. Vou fazer um parênteses aqui que eu acho importante. Esse livro foi escrito em 1991, o que significa que ele está inserido no contexto social, político e econômico desse período, do início dos anos 90. Então, vocês vão se deparar, sim, com uma linguagem, um estudo e uma pesquisa bastante elitista, preconceituosa e eurocentrada de analisar, observar, entender e interpretar a moda e o comportamento das pessoas. É importante a gente ter uma visão crítica daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente pesquisa. A linguagem das roupas é importante, é relevante, porque ela tem a capacidade não só de comunicar coisas que a gente quer, comunicar coisas que nós não desejamos, ela tem a capacidade de representar a linguagem que é entendida e compreendida dentro de uma sociedade num determinado momento histórico. E o que isso significa? Significa que o que as pessoas vão entender e interpretar, olhando essa minha blusa verde, essa tiara gigantesca, o meu rosto maquiado, a quantidade enorme de acessórios que eu uso, elas vão interpretar de acordo com a estrutura social na qual elas estão inseridas, de acordo com as vivências individuais, de acordo com a sua educação formal, com a sua educação informal, com as suas experiências, com as suas vivências. Ou seja, a análise que uma pessoa vai fazer disso que ela está vendo aqui não vai ser a mesma para dois indivíduos diferentes. Mesmo pessoas nascidas dentro de uma mesma família, que tiveram experiências parecidas, que viveram experiências próximas, vão ter uma subjetividade intrínseca ao visualizar uma determinagem. Isso significa que a sua interpretação vai ser individual. E por que a linguagem das roupas é tão relevante? Porque ela vai explicar, por exemplo, num determinado momento, o porquê que as barbas que eram tão indesejáveis no início do século XIX se tornam praticamente um item obrigatório na imagem masculina na metade do século XIX ou na era vitoriana. Por que essa mudança tão
brusca aconteceu do relativamente curto da história. Por que isso se deu? Qual o contexto social, como é que isso ocorreu para que essa mudança tão grande ocorresse na sociedade? A imagem das roupas também é importante porque ela vai mostrar que muitas vezes existe intenção ao comunicar com um determinado uso de uma peça sobre o seu corpo e que também existem formas diferentes de se analisar uma mesma imagem dependendo do indivíduo que está portando aquela roupa. Ela faz um comparativo no livro várias vezes, a permissão social que existe para um grupo de mulheres consideradas bonitas, jovens, dentro de um corpo padrão, de usar determinado tipo de roupa em determinado contexto, e que esta mesma permissão não é dada para mulheres que não estão dentro de um padrão corporal estabelecido, que não são consideradas pelo padrão estabelecido belas, que não são consideradas pelo padrão estabelecido jovens. A diferença de tratamento que essas pessoas recebem, o cerceamento do seu comportamento, que é diferente entre uma pessoa e outra, mesmo que essas pessoas estejam na mesma localidade, venham de uma mesma cultura, a aparência delas vai influenciar diretamente em como elas são julgadas, em como elas são interpretadas, em como elas são criticadas e até mesmo o quanto elas são excluídas por utilizar um determinado código que aquela sociedade naquele momento interpreta como indesejável. A gente está falando de um livro que foi escrito há 30 anos atrás, num contexto social, político, econômico muito diferente do nosso, mas vocês repararam que isso que eu citei aqui ainda é bastante atual? Que a gente vê, por exemplo, quando mulheres ocidentais, brancas, jovens, abastadas, usam determinados looks ou visuais, elas são consideradas interessantes, estilosas, detentoras de algum tipo de informação e conhecimento que vai além do básico. E quando esse mesmo visual é aplicado para uma mulher latina, negra, pobre, periférica, a interpretação não é a mesma, mesmo sendo o mesmo tipo de roupa. Esse vai ajudar a gente a entender como que nós chegamos a esse ponto? Como a sociedade ocidental se construiu de maneira a que a gente tivesse esse comportamento, que a gente reproduzisse, que a gente aceitasse esse comportamento. Tratar diversos momentos da história, tendências, roupas, comportamentos que se tornaram vigentes e desejáveis numa determinada época por conta de alguma mudança estrutural, mudança social muito intensa. Mudanças todas mudam o padrão de comportamento das pessoas e mudam os significados que a linguagem das roupas tem. A gente tem que entender que nós estamos numa sociedade permeadas por símbolos, por significados. E esses símbolos e significados não são universais e padronizados. Isso significa que se eu mostrar uma mesma imagem para um indivíduo que nasceu e foi criado na cidade de São Paulo e da mesma idade, que foi criado e viveu a vida inteira, por exemplo, em Joanesburgo, a interpretação, o significado, a análise e a compreensão que eles vão ter dessas roupas vai ser diferente. Porque o contexto social, político e econômico no qual esse indivíduo está inserido, foi criado, aprendeu os seus valores, teve as suas experiências e vivências, é divergente. Mostra pra gente que a moda é tão múltipla e diversa e complexa quanto a sociedade, que a gente não consegue usar um único padrão pré-estabelecido para analisar todos os indivíduos que compõem sociedades diferentes, que a gente não consegue padronizar o comportamento desses indivíduos, muito menos padronizar o vestir dessas pessoas, que detêm ou não a capacidade de se expressar através das suas roupas. Explica a importância que esses símbolos e esses significados que as roupas têm na nossa sociedade. As pessoas entendem essa importância de tal maneira que elas querem se tornar especialistas nisso. E aí elas vão procurar profissionais que vão ensinar as pessoas ferramentas e técnicas para que elas consigam entender, utilizar a linguagem que as roupas têm. No momento que a gente entende a linguagem das roupas, a gente que já utiliza essa comunicação, a gente que tenta dominar ela, que tenta entender ela
profundamente, passa a perceber que a percepção individual, os significados, os atributos que eu dou são muito particulares e que eu consigo compartilhar e dialogar com as pessoas através dessa linguagem das roupas. Vocês tenham gostado dessa resenha sobre o livro A Linguagem das Roupas e sobre essa temática que a gente abordou sobre a importância da linguagem das roupas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Beijinho e tchau, tchau!